Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. O Senhor nos envia para anunciar a boa nova. Irmãos, a partir do nosso batismo, nós somos missionários. Exatamente, o Senhor nos infunde em mim e em você, na sua alma. Você se torna rei, profeta e sacerdote. Irmãos, anunciar a boa nova é anunciar o próprio Jesus, é levar o nosso testemunho de vida. E quando a gente fala sobre vida, é aquilo que você vive nos mínimos detalhes. E quando eu entendo que o Evangelho é a minha vida, onde pessoas olham para mim, pois você diz ou você frequenta a igreja, então você tem que testemunhar que você é igreja. Só que quantos de nós estamos dando conta de testemunho? Meus irmãos, não adianta de nada você estar na igreja, mas você não ser igreja. Não adianta de nada você comungar a Eucaristia, mas sendo que você não é um Cristo no mundo. A gente precisa entender se eu quero ser católico ou não. Se eu vou na igreja, eu tenho que ser igreja. Se eu comungo Cristo, eu só tenho que ser Cristo no mundo. E aqui, meus irmãos, muitas das vezes nós somos uma pessoa dentro da igreja, mas fora da igreja somos totalmente diferentes a essa realidade. Quando nós somos hipócritas, quando nós somos falsos, quando nós somos enganadores, trapaceiros. Meus irmãos, a boa nova, anunciar Jesus, nós precisamos entender que é uma grande responsabilidade. Meus irmãos, muitas vezes você tem cara de santinho, mas você tem sido um demoninho. Meus irmãos, você tem cara de ser igrejeiro, mas as suas atitudes têm sido atitudes de pessoas mundanas. Você fala com mansidão, mas quantas vezes você tem agido com ira, com raiva? E nós precisamos entender uma coisa. Quantas das vezes, meus irmãos, através dos lábios que você louva, é com esses lábios que você reclama, você murmura. E essa autoavaliação que Jesus hoje nos fala, eu te envio. Mas é que você tem sido o quê? Quantas das vezes você tem reclamado do outro, mas você não tem olhado para o seu próprio umbigo, você não tem olhado para o seu próprio nariz, para a sua própria realidade de vida, meu irmão? Quem você é? Quantas vezes você disse isso? Quantas vezes você disse a frase, não julgueis? Por que você está julgando? Quantas das vezes eu e você tem dito isso? Meus irmãos, nós precisamos parar e refletir sobre isso. E dentro do nosso coração, quantas vezes eu guardo ira, raiva um do outro? E nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. E isso precisa começar dentro do meu coração. O Senhor me envia. Ser enviado do Senhor. O Senhor enviou Gabriel. Mas Gabriel anunciou que o rei ia nascer. Ele anunciou que o menino Jesus ia nascer. Você é enviado. Você é enviada. Mas a sua atitude, qual tem sido, meu irmão? Qual tem sido a sua ação? Tem muitas coisas que essas dizem assim, o que tem? Mas o seu testemunho tem sido testemunho de católico ou não? Entende, meus irmãos? É igual as pessoas falam assim, mas Wênio, tem algum problema beber? Eu digo não. Mas eu falo para as pessoas assim, imagine só, você tá em um carro, em um ônibus, e o motorista bebeu. Tem algum problema? Você vai dizer, tem. É isso. Aí você fala bem assim, calma, tem algum problema católico ir pra festa? Você vai dizer, não. Mas se você achar um juiz em uma festa, o que você vai achar dele?
Ah, não pode, porque juiz é autoridade, juiz não pode fazer essas coisas. Então, meus irmãos, a gente precisa olhar para nós. Você tá entendendo muito bem? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Se eu sou enviado, eu preciso testemunhar. E a gente precisa entender uma coisa, meus irmãos. E tem muitas coisas da nossa vida, do nosso ministério, do nosso chamado, a gente tem afastado pessoas. Não adianta você chegar na igreja e dizer: a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, Deus te ama. Mas sendo dentro de casa você tem gritado. Dentro de casa você não tem sido paciente. Você não tem sido dócil. Isso é contra testemunho. Aí alguém na sua casa vai dizer assim: na igreja ele diz glória a Deus, mas em casa fica só xingando. E a pessoa esquece que na igreja também, em casa também é a igreja doméstica. Eu te pergunto pra você, meu irmão, minha irmã, na igreja você é o quê? É um católico, cristão? É. Exatamente. Então, o seu batismo, quando você tá na igreja, você é batizado. Quando você sai da igreja, você é batizado. É indelével o seu batismo, não tira. Exatamente. Quando você fez a faculdade de professor, de juiz, você é professor na sala e você é professor fora da sala. E assim é. Nós somos católicos na igreja e fora da igreja. Sabe, meus irmãos? Somos católicos. E aqui nós precisamos entender um grande detalhe. Quantas vezes eu e você tem criticado pessoas por ela não ir à igreja? Quantas vezes eu e você tem condenado pessoas? E aqui, meu irmão, nós temos que entender um grande detalhe. Nós não podemos ser assim. Se eu sou enviado, eu tenho que anunciar o amor, a misericórdia. E nós, muitas das vezes, temos excluído pessoas. Sabe? A gente precisa mudar o nosso comportamento. As pessoas olham para nós e sabem que nós somos. E a gente precisa mudar. E para isso acontecer tem que ser hoje, agora. Talvez você com certas pessoas você é doce, mas com outras pessoas você fica furando o irmão com espinho. A gente precisa parar com isso, essas nossas atitudes. Sabe, meus irmãos, certas brincadeiras, certas piadas, certas palavras vai machucando o outro irmão, e aquele irmão vai se afastando da igreja, vai se afastando de Deus. Isso é falso testemunho. Isso é contra-testemunho. E assim tem sido eu e você. Se eu sou enviado de Jesus, eu preciso parar e pensar sobre as minhas próprias palavras. E eu tenho que fazer essa autorreflexão no meu interior, dentro de mim. Quem eu estou me tornando? Entende? E às vezes você está na igreja 10, 20, 30 anos, mas você é o mesmo. Se você olhar para o seu corpo, você percebe que você não é mais o mesmo. Você olha para o seu rosto, você não é mais a mesma. Entende? E eu e você, como católico, nós não podemos ser mais o mesmo. Nós não podemos. Com o tempo passando, nós precisamos adquirir maturidade. Talvez você continue sendo o mesmo chato, a mesma chata, o mesmo briguento. Você continua murmurando e reclamando. Não é porque você tem 10, 20, 30 anos na igreja que você tem que ser santo, não é isso. Mas é claro que a gente precisa dar exemplo. Nós precisamos dar exemplo. Na igreja e fora da igreja. Mas na verdade, todo local é igreja, pois eu sou igreja, você é igreja. Aqui neste local tem duas pessoas, então nós estamos na igreja, onde Deus habita e Deus está aqui. E a gente precisa refletir sobre isso. Ser instrumento de paz, ser instrumento do amor, da misericórdia. O Senhor enviou 72 para anunciar a boa nova. Pedro disse por aquele homem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Toma, Jesus. Levanta e anda. Está sendo curado agora. Nós precisamos olhar para Pedro e imitar as atitudes de Pedro.
Pedro, antes de ser o primeiro papa da igreja, ele tomou quantas decisões erradas? Mas eu e você não podemos continuar sendo o mesmo, pois você já é batizado, você já é católico, você ouve a palavra, você comunga Jesus Eucarístico. Então nós precisamos mudar. Quando Jesus enviou Pedro, Pedro foi católico até o fim, até o último dia da sua vida. Jamais ele deu conta testemunho. Você vê um Pedro violento na oração, um Pedro que deu testemunho. Cada vez mais onde Pedro estava, pessoas queriam se aproximar de Pedro, da igreja. As igrejas cresciam, as igrejas ampliavam. O que está acontecendo conosco? Esse estresse, esse nervosismo, essa gritaria, essa palhaçada, essa brigação dentro da igreja. Isso tem sido eu e você, essa disputa. Quem é o melhor? Um apontando um pro outro, um julgando um outro, um apontando o outro, um pegando a ferida um do outro. Pedro não era assim não. Jesus não era assim não, meu irmão. Que igreja é essa? Nós temos que passar o bálsamo. Nós temos que jogar o bálsamo. O bálsamo cura. O bálsamo traz alívio. Alívio da alma. E é isso que nós temos que fazer, meu irmão. Passar o bálsamo nos irmãos. Levar essa paz, essa ternura, essa docilidade. É para isso que o Senhor nos envia, meu irmão. Você é um enviado. Eu sou enviado, você vai em nome de Jesus. Quando você vai em um mercado, em uma mercearia, uma loja, e você fala assim: a minha mãe mandou eu pegar esse produto. E todos entregam para você aquele produto, pois a sua mãe tem o quê? Tem a credibilidade de comprar aquele produto. Se sua mãe tem autoridade sobre aquele local, aquele comércio, aquela loja, que lindo, que Deus abençoe sua mãe e seu pai sempre. Imagine Jesus, que tem autoridade sobre tudo e todas as coisas. Como é que você tem agido, meus irmãos? Será que você tem sujado o nome de Jesus? Pois a sua mãe diz assim: ó, vai lá e pega só isso, não vai sujar o meu nome não. Não faz besteira não, não fala besteira não. Quantas vezes você tem falado besteira? Quantas vezes as pessoas dizem assim: se você que vai na igreja tá assim, eu que não quero ir nessa igreja, eu que não quero. Você já parou pra pensar? Quantas vezes pessoas já disseram isso? Eu não. O N que vai na igreja 10, 20, 30 anos é desse jeito, eu que não quero ir. Você está entendendo? Isso muitas vezes é eu e você. E ele precisa pensar nisso. Por que a igreja não está crescendo, não está ampliando? É por causa de Jesus? Não, é por causa de mim. É por causa das minhas atitudes, por causa das minhas ações. É por causa das minhas ações. Daquilo que eu faço. E assim tem sido eu. Aí eu meto o pau na barraca. Eu luto para alcançar aquilo que eu quero. Eu passo de qualquer pessoa, mas aquilo que é meu, ninguém toma. Eu te pergunto, será que isso vale a pena? Jesus era assim? Não. Mexe comigo que você vai conseguir. Jesus é assim, meu irmão? Jesus não é assim não. Jesus não é assim não. E a gente precisa parar com isso. A gente precisa refletir. Quantas vezes alguém passa na sua frente, logo você começa a brigar, e olha pra sua cara assim: mas não é você que entra na fila da comunhão? Não é você que eu vejo você com um texto na mão? Não é você não que eu vi você um dia dentro da igreja católica? E aí? O que você vai dizer? Você vai dizer igual Pedro? Não, você está enganado. Você está enganada, não sou eu não. A gente só você negando Jesus. E muitas vezes eu e você já falou mal de Pedro várias vezes. Eu e você tem sido como Pedro, ou pior que Pedro. Nós temos que refletir sobre nossas atitudes, sobre nossas ações. Você é enviado, meu irmão. Enviada.
As coisas estão fáceis, não estão. Não estão. Não estão fáceis. Mas eu tenho que dizer uma coisa, e ser muito sincero, ser verdadeiro. Cada dia que passa, vai dizer a Sagrada Escritura, quando um demônio sai, ele vai e volta mais 7. Então você fica aqui, volta 8. Então cada dia que passa as coisas vão piorar. Repita comigo, as coisas vão piorar. Tá difícil? Vai ficar mais ainda. Vai ficar mais ainda. Vai ficar mais difícil ainda. Então eu e você precisamos querer mudar. Entender. Não adianta eu reclamar, murmurar, gritar. Entender que a gente precisa segurar na mão de Deus. E a gente entender que se for passar por essa via, a gente tem que passar. E lembrar de uma coisa. Eu tenho que ter essa mulher que sou católico. Jesus, algum momento você vê Jesus indo para a cruz, para o Calvário, reclamando, murmurando, gritando, blasfemando. Oh Pai, olha a minha vida que o Senhor me deste. Essa vida, que vida. Pai enviou Jesus. Você não vê essa atitude de Jesus? Você não vê. Mas você vê um Jesus em silêncio, caminhando, indo para a cruz, para o Calvário, em silêncio. Foi flagelado, foi chicoteado, caminhou, caiu 3 vezes, foi crucificado e ainda perdoou e amou. 3 anos anunciou a boa nova e no último instante Jesus perdoou. E aí, você aceita ser cristão ou não? Você aceita ser católico? Se você aceita, esse é o caminho, essa é a via. Eu não conheço outro caminho. Você conhece outro caminho, outra via? Se alguém está te apresentando outro caminho, outra via, não existe. O Pai enviou Jesus para ser crucificado, para morrer na cruz. Na cruz. Olha a via de Jesus. Olha a via. E a gente precisa anunciar essa boa nova. Sabe, meus irmãos? Nós como católico, nós como cristão, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ser fortes. Sabe, tem certa situação, não adianta reclamar. Como assim, Wendy? Vou te explicar. Se você está em uma fila e o médico precisa te atender, você está na fila, você chegou a tal horário, e aí passa idoso, passa pessoas que têm certa preferência, prioridades. Você pode reclamar? Não. Aí daqui a pouco o médico sai da sala, ele vai lá no banheiro, ele toma café, ele para 1 minuto para descansar. Se ele vai atender, alguém chegou na urgência, é emergência, você tem que o quê? Esperar. Você pode reclamar? Não. Você pode murmurar? Não. Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. E se você reclamar, se você falar alguma coisa, alguém vai dizer pra você: eu estou aqui aguardando igual a você. E aí você vai dizer o quê? Você não vai dizer nada. Você não tem o que dizer, você não tem o que argumentar, pois vocês estão aguardando ser atendido pelo mesmo médico. Talvez ele chegou ou mais cedo ou junto que você. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender a adquirir maturidade, todos nós. Mas na verdade quem precisa adquirir mais sou eu, missionário. Mas que a gente, nessa pregação, entender que nós somos enviados do Senhor Jesus, e quem enviou foi Ele. Quem me enviou foi Jesus. Eu sei que perfeito você não é, santo você não é, eu sei disso. Mas a gente precisa querer, a gente precisa desejar essa santidade. A gente precisa viver esse envio. Quem nos enviou foi o próprio Jesus, o próprio Deus, que nos ama, que está próximo de cada um de nós. Eu queria te dizer uma coisa: não desista não. Não desista da caminhada. Imagine se Jesus desistisse de você. Não existe não. Se Jesus te enviou, vai. Segue além, até o céu, até o paraíso. Amém? Segue em frente. Segue além. Nós vamos agora ler um relato
que nós deixamos no nosso próprio site. Preste atenção, meu irmão, nesse relato que vamos ler. Você aproveita, visite nosso site e conheça o nosso site, a nossa missão, o nosso apostolado. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Uma menina siciliana de 7 anos, Gemma de Giorgi, fora levada a San Giovanni Rotondo por sua avó. Uma mulher muito simples, mas com uma fé inabalável. A criança era cega, nascera sem pupilas e não havia absolutamente nada a fazer. Os maiores especialistas italianos tendo sido taxativos sobre isso. A família arruinara-se consultando os melhores oftalmologistas. Os doutores Contino, Bonifácio e Cuco e outros ainda. Gemma e sua avó assistiram à missa de Padre Pio. E depois a menina confessou-se, mas esqueceu-se completamente de pedir a graça de sua cura, como lhe tinha recomendado a sua avó. Só pensava em sua primeira comunhão, que faria naquela mesma tarde. Padre Pio traçou um sinal da cruz sobre suas pálpebras, ao final da confissão. Algumas horas mais tarde, quando recebeu a Eucaristia de suas mãos, ele novamente tocou-lhe os olhos. E subitamente ela viu, depois o altar, a multidão, a imagem da Virgem. A menina sem pupilas via. Em outubro, o Dr. Carazamarra, em uma das unidades e também uma sumidade em oftalmologia, consultado em Perugia, fora taxativo. A menina não podia ver e não veria jamais. Não existia nenhum tratamento, nem possibilidade de intervenção cirúrgica. Ora, ele teve que render-se à evidência. Gemma estava enxergando. O acontecimento suscitou uma grande comoção em toda a Itália.